A paz do Senhor, querido, meu amado e amada. Você sabia que a Bíblia menciona pelo menos 9 tipos de batismos diferentes? Para deixar bem claro, o ato do batismo tem que haver 3 elementos. Tem que haver o candidato, o batizador e o tanque batismais, onde o candidato será imergido naquela água. O batizador é o pastor, o candidato sou eu, é você, e as águas onde vamos ser imergidos está ali no tanque batismais, ou um rio de água corrente, ou em uma piscina, não importa. Mas há 3 elementos. No batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, o candidato sou eu, é você. O batizador é Jesus. E o lugar onde nós vamos ser imergidos é o próprio Espírito Santo. Você vai ser imergido no Espírito do Senhor, é batizado com o Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo ou o batismo no corpo de Cristo, que é a mesma coisa, o batizador é o Espírito Santo. O candidato sou eu, é você. E o local é o corpo de Cristo, onde nós vamos ser imergidos no corpo de Cristo. Esse batismo é no momento da convenção. Vamos aí aprender um pouquinho sobre os 9 tipos de batismo mencionados na Bíblia. É forte, Brasil! Compartilhe esse vídeo aí, dê um like, siga-nos no nosso canal. Se é bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas. Vamos lá para os 9 tipos de batismo na Bíblia. O primeiro batismo é o batismo de Moisés na nuvem e no mar. Alguns estudiosos separam esse batismo em 2. Separa como o batismo de Moisés e depois o batismo na nuvem e no mar. Mas é só um batismo só. O batismo de Moisés na nuvem e no mar é o mesmo batismo que está em 1 Coríntios 10, de 1 a 3, Êxodo 13, versículo 21, Êxodo 14, versículo 15 ao 25, é o que está aí, quando os israelitas foram libertos, os hebreus foram libertos da escravidão do Egito, foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, ou seja, foram identificados com Moisés e sua libertação, a libertação que Deus fez, passando pelo Mar Vermelho e seguindo aí a presença de Deus, o cobrindo de dia com a coluna de nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Vamos lá para o segundo batismo, que é o batismo de João. O batismo de João, também chamado de batismo do arrependimento, está em Lucas 3:3, em Atos 7:28, em Atos 18:25, Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:25 e aí por diante. Vamos para o terceiro batismo. O terceiro batismo é o batismo de Jesus. Está em Mateus 3:13-17, o batismo de Jesus. Este batismo foi um ato de Jesus se identificar com a humanidade pecadora. Embora Jesus ele não precisasse de se arrepender, porque Jesus não tem pecado, é santo, ele veio a João para ser batizado, para nos dar um exemplo que nós precisávamos de reconhecer que nós somos pecadores e nos arrependermos. Então, vamos para o quarto batismo, que é o batismo do sofrimento, que está em Marcos 10:38-39, Lucas 2:50. O batismo do arrependimento, que é aquele batismo que Jesus Cristo foi batizado, qualquer servo de Deus pode recebê-lo. Tem aí o quinto batismo mencionado na Bíblia, que é o batismo hoje, na atualidade, que não é o mesmo batismo que João Batista batizou. Não, senhores, é diferente. É o batismo na atualidade, realizado, algumas pessoas realizam em rios, outros em tanques batismais, outros em piscinas, na igreja ou fora da igreja. É o batismo para quem já é arrependido. Esse batismo dos dias atuais é o batismo para quem já é arrependido, o batismo cristão apostólico, que é ministrado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19-20, Atos 2:38, Atos 19:5. O batismo em águas, meu amado e minha amada, é uma confissão pública
é uma confissão pública de que você já é um cristão genuinamente arrependido. Não é para o arrependimento, é para aquele que já é arrependido, o batismo em água dos dias atuais. O batismo em águas não é para a salvação, e sim para quem já é salvo em Cristo Jesus. É o batismo nos dias atuais, o batismo em águas. Então esse negócio de você descer as águas e o velho homem morrer, o novo homem nascer, isso não existe. Isso aí era lá no batismo de João, que era o batismo do arrependimento. O batismo nas águas nos dias atuais é o batismo para quem já é arrependido. É uma confissão pública que você já é arrependido, que você já é salvo pela pessoa bendita do Senhor Jesus. O sexto batismo é o batismo pelo Espírito Santo ou no corpo de Cristo. O batismo pelo Espírito Santo e no corpo de Cristo é totalmente espiritual. Esse batismo ele acontece no momento da convenção. Esse sim é para a salvação. E o batizador é o próprio Espírito Santo que emerge o homem ou a mulher no corpo de Cristo. E ele se torna um membro do corpo de Cristo mesmo antes de descer as águas batismais. E quando ele desce as águas batismais, ele já passou pelo batismo pelo Espírito Santo, que é para a salvação. O outro é para publicamente declarar que você já é salvo em Jesus. Então vamos aí. Esse batismo está em 1 Coríntios 12, 13, em Marcos 16, 15, 16 e aí por diante. Vamos para o sétimo batismo bíblico. O sétimo batismo bíblico, que é o batismo com ou no Espírito Santo, que é a mesma coisa. Tanto o batismo com como no Espírito Santo é o mesmo batismo. É um revestimento de poder. Deus cumpriu essa promessa lá em Atos 2, versículo 1 a 4, no dia de Pentecostes, mas essa promessa ainda está em evidência nos dias atuais. Em Atos 2, 38 e 39, Pedro diz que essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa ainda está de pé. Vamos para o oitavo batismo, que é o batismo com fogo. O batismo com fogo, no contexto imediato, em Lucas 3,17, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aí Mateus 3,12 também. Então João aqui, ele profetizou que Jesus batizaria os homens com fogo. Isto fala do julgamento de Jesus pelo mundo, porque o mundo é pecador. Em João 5,22 você confirma isso aí. Malaquias 3,2, Hebreus 12, 29, Deus é um fogo consumidor. Então vamos para o último batismo, que é o batismo pelos mortos, que é uma heresia. Esse batismo pelos mortos é uma heresia muito difundida no tempo dos apóstolos, citada, mas não aprovada por Paulo. Paulo ele reprova esse batismo pelos mortos lá em 1 Coríntios 15, 29. Então, meus amados, é importante percebermos aqui que das espécies de batismos encontradas, 3 merecem destaque por terem uma missão específica no âmbito da igreja. O primeiro batismo mais importante é o batismo pelo Espírito Santo ou no corpo de Cristo, que é a imersão do novo convertido no corpo místico de Jesus, a igreja, feito pelo Espírito Santo no ato da convenção do homem e da mulher. O segundo batismo mais importante é o batismo nas águas, que exterioriza a nova vida que o recém-convertido assume interiormente. Por esse batismo, o novo convertido é introduzido na igreja local. Ele publicamente declara que já é um servo, uma serva de Deus. E o terceiro é o batismo com ou no Espírito Santo, que é uma concessão do poder, manifesta-se em dons espirituais, visando a evangelização em todas as dimensões. É o mergulho do crente no poder do Espírito, é um revestimento de poder de Deus. É forte, Brasil. Deus abençoe, compartilhe. Deus abençoe sua vida.